Olá! O reformador Martim Lutero diz que Deus não pode ser amarrado a lugar nenhum, nem pode ser excluído de lugar algum, pois Ele está em toda parte, visto que é Ele quem cria, produz e mantém todas as coisas. Então, mesmo que não possamos estar reunidos e reunidas aqui no templo da comunidade São Lucas, ou em outros templos da ESLB ou da Ecumene, nos sentimos próximas e próximos pela fé. Saúdo a você nesse 5º domingo na Quaresma com as palavras do lema da semana. Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e salvar a vida de muita gente. Marcos capítulo 10, versículo 45. E desde o início deste culto, agradeço imensamente a participação na música da maestrina Ana Maria Althoff, regente do Coro São Lucas, e do pastor Klaus Martin Dreher, da comunidade Martin Luther. E claro, convido, cantemos. Sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Aie, eia, aie, 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 aie. Já temos preciosa semente, penhor do teu reino agora. Futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Aie, eia, aie, 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 aie. Celebramos este culto em nome do Deus da vida, que nos enviou Jesus Cristo como nosso Salvador e que renova a nossa esperança por meio da ação do Espírito Santo. Amém. Deus está presente, todos o adoremos, com respeito nos prostremos. Deus está conosco, tudo em nós se cale, Deus a nossas almas fale. Quem ouvir ou sentir, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Tome em mim morada, eu santificada, seja
sempre te honrei noite e dia. E Senhor, onde for, deixa-te presente, Deus onipotente. Oremos. Deus de amor, nossa rotina já não é mais a mesma. Quem de nós pode estar em casa, realizando em parte as suas atividades? As notícias que recebemos a respeito da contaminação pelo Covid-19 ecoam em nosso coração com tristeza e preocupação. Preocupamo-nos também com outras questões ligadas à sobrevivência. Diante de tudo isso, agradecemos-te pelas pessoas que em diferentes frentes continuam lutando pela vida, nos comitês contra a fome, nas instituições diaconais, na busca por políticas públicas que visam dar suporte aos profissionais que atuam na informalidade, às pessoas desempregadas e aquelas que são profissionais autônomos. Graças pelas ações de cuidado, especialmente no âmbito da saúde, da produção e da distribuição de alimentos e ainda do saneamento básico. Graças pelos que têm se voluntariado para auxiliar as pessoas idosas mais suscetíveis à contaminação pelo novo coronavírus. Com gratidão e confiança, também pedimos-te perdão se em algum momento, de forma egoísta, nos recolhemos em nós mesmas, em nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos o equilíbrio entre o amor próprio e o amor ao próximo. Renova nossa fé a cada dia e a esperança na tua ação em favor da vida. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos. Amém. De nós, ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós, alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Intercedemos a Deus por quem sofre no mundo, lembrando, entre tantas situações, as dificuldades advindas da estiagem no Rio Grande do Sul e da pandemia do coronavírus em diferentes continentes. Tem piedade, Senhor. Graças a Deus, porque tua mão nos sustenta e porque o Espírito Santo nos anima para ações de esperança e de cuidado mútuo no mundo. Amém. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14, lemos: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale,
E eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles, e os tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Criador e a comunhão do Santo Espírito sejam conosco. Amém. O texto bíblico que ouvimos apresenta uma imagem muito impactante. O profeta Ezequiel é levado por Deus para um vale onde a terra está coberta por ossos secos. É uma visão assustadora, ainda mais nestes tempos em que temos notícias de outros países que contabilizam o número de corpos mortos em função do Covid-19. Onde antes havia vida, agora só se vêem ossos secos. Mas durante toda a conversa entre Deus e o profeta, nós vamos acompanhando um processo muito bonito de recomeço, de renovação da vida. E por fim, quando os ossos se reconstituem em corpos humanos ainda sem vida, Deus ordena que o profeta Ezequiel profetize ao vento, de modo que a respiração entre nos corpos e eles voltem à vida. A visão chega ao seu final quando o próprio Deus explica ao profeta que isso é uma alusão àquilo que acontecerá ao povo de Israel. Mas o que está acontecendo afinal? O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia após a destruição de Jerusalém e do templo. Em terra estrangeira, o povo viu o tempo passar, o nascimento de uma e mais uma geração, e então entendeu que o seu retorno não seria imediato. Conseguiu se reorganizar e, com a ajuda dos profetas, reviu a sua própria história e concluiu que tudo o que estava experimentando era consequência do seu afastamento de Deus, que teve início na prática da injustiça, em ações de corrupção e de descuido com as pessoas mais fragilizadas da sociedade, enquanto ainda estava em seu país de origem. O profeta Ezequiel foi um dentre outros que guiou o povo na fé durante sua estadia em terra estrangeira. Nesse momento, ele tem uma mensagem de esperança
para quem encontra-se desesperançado. Vejam, Deus vai restaurar a respiração nesses corpos sem vida e lhes permitir viver novamente. Isso significou concretamente para este povo de Israel, que se encontrava no exílio da Babilônia, retornar à sua terra e retomar a sua vida, agora com devoção a Deus e coerência aos seus preceitos. Ora, também vemos em tantos momentos um vale de ossos secos diante dos nossos olhos. Há muitos sinais de não vida no nosso dia a dia, e isso não somente agora, em tempos de coronavírus. Quando analisamos os números da economia brasileira e vemos a proporção de pessoas que detêm a riqueza em nosso país em comparação àquelas que se encontram na linha da miséria, nós temos uma visão de um vale de ossos secos. Se pensarmos nas situações cotidianas de violência nas casas, nas ruas, se lembrarmos do abandono de crianças, de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, se pensarmos na falta de políticas públicas que resolvam as questões de saneamento para as populações carentes, entre outras, teremos diante de nossos olhos um vale de ossos secos. Quando vemos pessoas procurando suprir a sua despensa apenas, ou garantir o seu álcool gel e a sua máscara tão somente, nestes dias de pandemia, também temos uma visão de um vale de ossos secos. Então é o fim da linha? Não, certamente que não. Há sinais de esperança. Flávio Bica Rocha compôs uma canção em outros tempos intitulada Horizontes, que expressa um pouco do que nós experimentamos agora em Porto Alegre. A canção vai assim: há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me traz encantos e um pôr de sol me traduz em versos. Você que também nos assiste, que está em outro lugar, talvez tenha a mesma sensação aí onde está. De fato, no momento, a preocupação supera a alegria, mas quando olhamos o horizonte com os olhos da fé, a nossa perspectiva alcança mais longe. Nós podemos ver além do vale de ossos secos. Quando acolhemos o sopro de vida do Espírito de Deus, então há motivos para esperançar, porque o vento divino, o Espírito Santo, tem poder para criar e restaurar a vida. Deus não é um Deus indiferente. Ele enxerga o sofrimento de tantas pessoas, ele vê as suas lágrimas, ele age com profunda solidariedade e ternura. Disso nos dá testemunho o relato da ressurreição de Lázaro, segundo o evangelista João, capítulo 11. Em 3 ocasiões nos é dito que Jesus se compadeceu do sofrimento das irmãs e amigas, Marta e Maria, e chorou. E a Marta ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Gostaríamos que o vírus do Covid-19 evaporasse com os sopros de Deus, mas não é assim que acontece. Também não sabemos o que ainda virá pela frente com o crescimento da pandemia em nosso país. Enquanto oramos, pedindo pela intervenção divina, a sua palavra, pela ação do Espírito Santo, nos guia para sermos protagonistas das ações que se fazem necessárias em nossa realidade. Assim como Deus solicitou a participação de Ezequiel, Ele também conta com a nossa ação neste momento. Independente das nossas orações e com liberdade, o vento divino
sopra suave, ininterrupta e insistentemente em nossos corpos, em nossas comunidades e em tantos outros lugares, arejando mentes e corações e possibilitando que as pessoas criem novas formas de comunicação, novas formas de relacionamento e de ação solidária. Chegará o momento em que os ossos serão cobertos por músculos, tendões e pele os cobrirá. E então o sopro divino os fará viver novamente, não como aconteceu com Lázaro, que viveu e tornou a morrer, mas por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança definitiva. Até lá, apoiemos ou participemos de iniciativas de cuidado, como a plataforma Vizinho do Bem, o preparo de marmitas que estão sendo distribuídas aos caminhoneiros que desempenham um papel essencial no suprimento do que se faz necessário nos hospitais e nos mercados. Apoiemos quem se dispõe a costurar aventais para quem trabalha nos hospitais. Podemos doar dos nossos lares valores para contribuir com obras diaconais, como a Casa de Passagem São Lucas, que não pode interromper as suas atividades neste momento. Com o ânimo que o sopro divino de Deus nos concede, vamos agindo e esperançando. E assim veremos, num horizonte próximo, mais sinais significativos de vida. Amém. É preciso a esperança, é preciso esperança. Vem Espírito Divino, vem anima nossa vida, fortalece o caminhar. Vem Espírito Divino, vem anima nossa vida, ensina a esperança. É preciso a esperança, é preciso esperança. Vem Espírito Divino, vem anima nossa vida, fortalece o caminhar. Vem Espírito Divino, vem anima nossa vida, ensina a esperança. Se você tem alguém ao seu lado, una suas mãos com as dele, com as dela, em oração. Deus de amor, quando sentirmos desânimo, dá-nos esperança e fé. Ao lembrarmos de irmãs e de irmãos em situação de risco, ou que estão nos hospitais, ou que sentem solidão, ou que são vítimas de violência, ou ainda que vivenciam conflitos diversos, ajuda-nos a experimentarmos empatia. Assim estaremos sempre orando em seu favor e, na medida do possível, agindo para amenizar sua dor. Vem, Espírito Santo, renova a criação inteira. Vem Espírito Santo, renova a criação inteira. Intercedemos, ó Deus, por um bom governo, assim como Martim Lutero nos ensinou a pedir na explicação do Pai Nosso.
Pedimos-te também pelo testemunho cristão em todo o mundo, que o teu Espírito Santo produza em nós paciência diante do momento conturbado que estamos vivendo. Que o Espírito Santo fortaleça a esperança e nos impulsione para nos envolvermos em ações que expressem o teu cuidado e o teu amor. Vem, Espírito Santo, renova a criação inteira. Vem, Espírito Santo, renova a criação inteira. Com tantas outras pessoas cristãs no mundo, oremos em conjunto como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus, em sua ternura e amor, abençoe você. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Amém.